E aí, galera, tudo bem com vocês? Professor Renatão, mais uma vez na área. Hoje a minha participação nesse vídeo aqui é rapidinha, apenas para apresentar para vocês a mais nova parceira aqui do canal no YouTube, Professor Renatão, professora de língua portuguesa, tá? Vai dar muitas dicas bacanas aí para vocês, professora Edilane, tá bom? Cara, o que você vai fazer para a nossa querida professora Edilane se sentir à vontade? Você vai dar um monte de like nesse vídeo dela, você vai comentar muito, botar muito gostei, beleza? Lembrando que na descrição do vídeo tem sempre alguns links importantes, nossos grupos, nossos materiais, meu Instagram, contato professor Renatão. Então, bastante coisa aí bacana na descrição do vídeo, principalmente no vídeo. Então, eu quero muito like nesse vídeo, compartilhe, envie para os seus amigos, que ela vai trazer muitas dicas aí para vocês e vai, com certeza, junto com o professor Renatão, ajudar aí você a passar no concurso público. Então vamos lá? Olá, Edilene, é com você. Olá, eu sou a professora Edilane Leonor e eu estou aqui com você no canal do professor Renatão para a gente sanar algumas dúvidas de língua portuguesa para concurso. E é muito legal que você esteja aqui, porque isso quer dizer que você é uma pessoa determinada, organizada e principalmente uma pessoa preparada, porque as oportunidades estão aí aos montes, mas nem todo mundo está preparado. Então continue aqui, assista até o final para tirar suas dúvidas e para ver que a língua portuguesa é muito importante dentro de um concurso e também não é nada assustador. Calma, fica aí, dá o seu like, se inscreve, compartilha e você vai ver que vai ter sucesso nessa prova. O assunto de hoje é um assunto bem comum, muito comum, porém polêmico, entre aqueles candidatos que querem disputar o cargo, um cargo público, um concurso público, uma prova seletiva. Eu disse polêmico porque causa horror em algumas pessoas, que é a interpretação e a compreensão de texto. Por alguns que já têm a facilidade de ler, interpretar e compreender textos, ela é vista como mocinha. Por outros que não têm o hábito de ler, não conseguem interpretar, têm horror a interpretar, acontece que ela tanto a interpretação quanto a compreensão são tidas como vilãs de uma prova, de um concurso público. Mas por que as pessoas têm essa dificuldade de ler, de interpretar, de compreender um texto? Porque falta a essas pessoas informações específicas, diretas sobre o assunto, para que possam esclarecer e fazer a prova com sucesso. Por isso que a gente vai conversar aqui hoje. Então, para interpretar e compreender um texto, é importante primeiro que eu saiba o que é a palavra texto, porque é impossível compreender e interpretar algo que eu não conheço. Então, o conceito da palavra texto é o conjunto de ideias, tá? Organizadas e relacionadas entre si, que produzem todo um significado capaz de produzir interação, tá? Se tiver bem claro isso para você, que o texto é o conjunto de ideias que são organizadinhas, relacionadas entre si, formando todo um significado capaz de produzir interação. Esse texto ele pode ser uma dissertação, uma redação, uma anedota, né, que é piada, uma descrição. Não importa que tipo de texto, uma receita, mas ela tá com a ideia organizada e relacionada entre si, ela produz o efeito de interação, tem significado? Ok, isso é um texto. Ed, então eu entendi. O que eu faço a partir daí? Se liga no próximo passo. Então, gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Parece simples, né? Mas tem gente que dificulta. Interpretação é uma coisa, compreensão de texto, outra coisa. Interpretação de texto, ela tem o objeto principal da interpretação de texto é a construção da sua ideia principal. Aí depois, sim, localizam-se as ideias secundárias, tá? As fundamentações,
as argumentações ou as explicações que vão te levar ao esclarecimento de algumas questões que estão na prova. Interpretação é tu ter consciência de que a ideia principal ela é construída, aí depois localizam-se as ideias secundárias, as argumentações, fundamentações, explicações para esclarecimento dessa questão que está ali na prova. E agora, o que é a compreensão? A compreensão, gente, nada mais é do que uma análise dos dados que já estão escritos no texto, tá? É uma coleta já de dados que estão no texto. Então, tu não precisa construir ideia principal e depois a ideia secundária, não. A compreensão é só uma análise, uma coleta dos dados que já estão ali no texto. E o próprio comando do enunciado já está dizendo ali no texto, tá? O que tu precisa pegar ali para compreender o texto. Vem com termos. Segundo o texto diz que o autor narrador está dizendo, ou diz que, relata que, sempre vai ter um termo, né? No texto diz que. Esses termos são os termos de comando para a compreensão do texto. Viu? Não é difícil, você vai conseguir, vai ter sucesso. Mas aí, tem gente, muitos alunos que eu conheço, muitos candidatos a provas seletivas, vestibular, concurso público, muitos alunos que têm horror, uma verdadeira aversão quando se trata de interpretação e compreensão de texto. E muitos deles ousam dizer ainda que, assim, que acham que não faz sentido ter esse tipo de questão num concurso público, uma vez que cada um interpreta e compreende a sua maneira. O que não é uma verdade. Porque se tem regras, né? Se tem técnicas para tu descobrir como tu vai interpretar e como tu vai compreender o texto, não é algo que saia somente da nossa cabeça, né? Mas tem alguns passos importantes, fundamentais, eu diria básicos, para que a gente possa compreender e interpretar melhor textos, tá? Fica ligadinho que você vai conseguir memorizar cada um e colocar em prática, que é o mais importante para ter sucesso nessa parte que provoca arrepio e deixa muita gente nervosa na hora de fazer este concurso público. Então, nós somos um país de pouca leitura. Infelizmente, isso é real, né? São dados estatísticos de que o brasileiro lê pouco. Com a chegada da tecnologia, lê menos ainda. As poucas pessoas que costumavam ter o hábito de dar livros de presente, pedir livros de presente, diminuiu, tá? Isso estatisticamente diminuiu. E nós precisamos retomar esse hábito de leitura, porque nós somos um país que lê pouco, as pessoas do nosso país leem pouco, né? Então, o que nós temos que fazer agora? Ler verdadeiramente, porque nós costumamos ser, o que eu falei ali para vocês, analfabetos funcionais, pessoas que leem, mas não interpretam, pessoas que leem, mas não compreendem. Então, a gente tem que começar a realmente saber o que a gente está lendo e compreender exatamente aquilo que a gente está lendo. Para isso é importante que você tenha o hábito também de ler o texto várias vezes, porque você às vezes se dá por convencido de ler o texto uma vez só e acha que ali já compreendeu tudo. Não, os verdadeiros leitores não compreendem na primeira vez, eles leem mais de uma vez, tá? Então assim, se tiver que voltar no texto, volta, tá? Volta a ler, mas se entrega àquela leitura, foca naquela leitura para entender completamente a ideia, o sentido, né? Para aquilo ali realmente ter significado. E aí sim, você vai poder sanar algumas dúvidas que estão presentes ali. Lembrando que, diferente daquele termo clichê, né? Que a gente diz, a primeira impressão é que fica, relacionado à leitura, não. A primeira impressão costuma ser falsa. Você tem que prestar atenção, porque quando você volta e vê realmente, tá, o que tu deixou para trás por alguma distração, você diz, nossa, aqui eu prestei atenção. E aí já muda
a tua interpretação, já muda a tua compreensão do texto e de repente vai mudar a tua resposta na prova. E o sétimo e último passo é que você tem que ter muita atenção, gente, ao que diz o enunciado. A maior preocupação de um professor de língua portuguesa, e daí isso acaba se expandindo para outras disciplinas, é que não é que o candidato não saiba, não é que o candidato não estudou, ele até estudou e ele até sabe, porém o candidato não consegue interpretar o que o enunciado está mandando, qual é o comando desse enunciado, e vai acabando, o candidato, o aluno, acaba procurando coisa que não é a resposta, que não está nem ali. E aí ele se sente obrigado a colocar qualquer uma das questões, ou acha que é tal, mas por não ter prestado atenção no enunciado, no comando, procura aquilo que é errado. Então, atenção ao comando do enunciado. E aí, o que manda, tá? O que enuncia pode estar voltado a um parágrafo. Então, o ideal seria que você lesse todo o texto de novo, porque você não sabe exatamente em qual parágrafo está. Ou, às vezes, este comando, esse enunciado, ele está voltado a uma questão geral, uma visão geral do texto. E daí é importantíssimo que você leia de novo o texto, né? E nós temos preguiça de reler, nós temos preguiça de refazer. E geralmente tudo aquilo que a gente se dedica a refazer, né? A fazer novamente, a gente faz melhor. A gente faz com mais certeza, com mais segurança. Então, gente, fica a dica, né? Fica a dica aí, ó. Saber o que é interpretar, procurar saber a diferença da interpretação e da compreensão, que a interpretação, na verdade, o objeto principal é a construção, a edificação de ideias principais, depois as secundárias, as argumentações, as explicações, as fundamentações, para tornar o texto mais claro em relação àquela questão da prova. A compreensão não. A compreensão ela já é algo relacionado ao que está escrito, né? É a coleta de dados, essa análise de dados. E sempre vem com um termo ali. O comando já traz o termo, né? Segundo o texto diz, o autor, né? O narrador está dizendo, deixa claro que, segundo o autor diz isso. Fica bem claro. E que você saiba, de fato, o que é um texto, né? Que é a construção de ideias que estão organizadas, relacionadas entre si, que formam todo um significado capaz de produzir uma interação. E seguindo, gente, esses 7 passos básicos que você vai ver, né? Vai ver o quanto vai surgir efeito você colocar na prática, seguindo esses 7 passos, que parece tão simples, mas que a gente não aplica, né? Porque se aplicasse estaria interpretando, compreendendo melhor. Você vai ver que interpretar e compreender um texto vai deixar de ser aquela pedrinha no seu sapato. E aí você vai fazer a prova com mais segurança e vai ter sucesso, que é o que importa. Continue aqui, nos siga, se inscreva, compartilhe, que vem mais dica por aí. Tchau!